em seus lares o programa Quarta Dimensão redetvm.com.br. A maior e melhor cobertura local. 26 de maio de 2017, 17 horas. Nós não criamos sementes. Elas nos foram entregues pelo Criador para que as cultivássemos e delas extraíssemos nutrientes. Criação é algo exclusivo da esfera superior. No degrau de baixo, a evolução define as aplicações e ajustes. A eletricidade fez parte do pacote gerado nos céus. O Pai Eterno provocou curiosidade para que fosse entendida e usada. Quando o tronco, redondinho, tomou dianteira e rodou montanha abaixo, nossos ancestrais perspicazes entenderam o recado. É possível se mover com dobrada rapidez, exclamaram eles. Deus criara aquelas árvores, milhares de árvores, também com milhares de finalidades. Inspirada no episódio, a mente humana concebeu a roda. Disparando ladeira abaixo, apareceu a figura geométrica redondinha, definindo fórmula de se deslocar com rapidez. O precioso instrumento chamado roda foi inventado desta maneira. Nossos amigos João Luiz, mais o Fernando e o Luiz Fernando, proporcionam condições técnicas para a divulgação deste programa. Com eles colaborando nas operações, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: Poder desce como chuva. A resposta de Jesus a Pilatos na sexta-feira do julgamento nos revela algo inacreditável. O governador da Judéia se vangloriava do seu poder de vida e morte sobre Jesus. Ele poderia libertá-lo ou crucificá-lo por exclusivo arbítrio. Ele era Senhor, era o dono da bola. A resposta do Nazareno coloca em evidência algo que não tem sido analisado com a devida clareza. Jesus disse: não terias este poder se do alto não te fosse concedido. João 19, versículo 11. As palavras do nosso Rabi revelam o quanto Deus é zeloso na manutenção das suas prerrogativas. Ninguém possui suficientes dotes que justifiquem vanglória. Eu faço acontecer, exclamam gabolas de carteirinha, com a reconhecida empáfia de quem se julga o rei da cocada preta. Pela própria autonomia, você jamais terá condições de criar uma singela e descomplicada das obras. A mais singela, uma migalhinha você não consegue criar. Você usa aquilo que já foi feito, aquilo que já foi criado. Quem realmente faz acontecer é Deus e ninguém mais. Recebemos por empréstimo algumas ferramentas e habilidades que nos permitem transformar isto e aquilo que já existe. No que concerne à criação, todavia, ela é de exclusiva competência do Altíssimo.
Eu repito para que fique gravado. Vejam que Jesus deixou suficientemente claro que até mesmo a autoridade de Pilatos para crucificá-lo foi concessão divina. Não terias este poder se do alto não te fosse concedido. Jesus prova que todos aqueles pregadores que enchem a boca para indicar o poder de Satanás, fazendo isto ou aquilo, estão faltando com a verdade. Só Deus tem poder para emprestar aquilo de que nós necessitamos. Só Deus exerce poder, porque o poder é único e está nas mãos do alto. Deus e o seu Cristo são os únicos criadores. Até certo ponto, atendendo conveniência do reino de Deus, parcelas do poder divino são distribuídas entre suas criaturas. Quando alguém reencarna, carrega embornal de tarefas inacabadas. O Pai Celestial disponibiliza a parcela de poder que lhe será entregue pelos mentores. São ferramentas para que o artífice volte ao trabalho. Ninguém poderá fazer coisa alguma sem ferramentas adequadas. Prestem atenção nas palavras proferidas por Jesus no último dia que permaneceu corporalmente na terra. Depois ele subiu ao mundo espiritual, ao céu. Todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Já explicamos pelo Salmo 61 que todo o poder pertence a Deus. Está lá neste salmo. Agora surge mais esta clara evidência de que o nosso Rabi partilha da cesta única de poderes. Eu digo partilha porque ele entregou a Pilatos o poder para crucificar Jesus. Deus e o seu Cristo dividem este acervo. O professor, o pai de família, o presidente da República, o delegado de polícia, o líder religioso, todos recebem parcelas deste poder. Como aconteceu com Pilatos, que recebeu o cargo pela vontade de Jeová, conosco ocorre a mesma coisa. Alguns serão investidos como pais de famílias, outros nomeados professores, ungidos para a divulgação do Evangelho, e também músicos, artistas, comerciantes, banqueiros, sacerdotes e operários. As ferramentas são emprestadas pelo Pai para funções específicas em proveito das almas. Pôncio Pilatos pensava que o cargo de governador da Judéia lhe fora outorgado pelo imperador de Roma. Ele ignorava que Tibério apenas assinara o decreto. Ele ignorava que por detrás da concessão ocorrera mais do que sonhava a sua vã filosofia. As forças espirituais estavam atentas para cumprir a vontade de Deus. A lavratura de qualquer termo de posse formalizava o que fora escrito nas estrelas. Tudo se processa pelos desígnios do Pai Celestial. E nesses desígnios se encontrava a posse de Pôncio Pilatos como governador da Judéia nos tempos da crucificação de Jesus. Qualquer ocorrência concretizada na horizontalidade da terra já apareceu na verticalidade dos céus. A Bíblia nos aponta o livro da vida. Nenhum fato novo ficará sem registro na memória divina. Tudo segue curso inexorável em todos os mundos do universo. Simples fio de cabelo que cai da nossa cabeça não ficará fora dos registros celestiais. Deus nos conhece em detalhes, em minúcias. O termo espírito é o agente causador de todos os eventos,
no micro e no macrocosmos. O salmista deixou tudo bastante claro. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Salmo 61, versículo 11. Vale raciocinarmos que eventos ocorridos em toda uma reencarnação ocorrem debaixo da visão controladora. Palavras e pensamentos estarão todos catalogados. Somos atores de um drama eterno. O Dr. Roberto Seabra tinha memória prodigiosa e quase tudo que lembrava tinha doçura, leveza e alegria. Dentre gratas reminiscências, havia aquela que ocorrera na rocha, conhecida como Porta do Grande Espírito. Ele saía de férias e o domingo era de muito sol. Ele me contou eufórico a história completa. Registrou em livro alguém, amigo do Dr. Seabra. Achando-se de pé no alto daquela elevação rochosa, se desprenderam pedrinhas arredondadas, soltas de suas botas. Mas aqui nós vamos fazer um intervalozinho para os comerciais do canal, caríssimos, mas é um zais. Daqui a pouco nós estaremos de volta para contar o resto desta história e muito mais coisas. Obrigado e fique no sofá esperando. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João Luiz. E não esqueçam que o meu neto Ricardo criou mais serventia para o site. Bastará clicar num dos 81 títulos que estão numa lista Getúlio no YouTube. E o assunto surgirá na telinha, a palestra inteirinha para você participar. Nosso amigo Zube, embora aposentado, em nome da amizade, continua enviando nossas palestras para o YouTube. É o João Luiz aqui, é o Zube lá, e assim nós vamos levando o nosso trabalho. Em seguida, a continuação do tema de hoje. Poder desce como chuva. As pedrinhas, levadas pelas botas de Roberto, como se fossem mágicas, caíram sobre a sombrinha da senhorita Sara, que se encontrava mais abaixo. Houve entre eles certa indisposição na forma de atrito que terminou por aproximá-los. Ela o chamou descuidado, ele proferiu o vocábulo intolerante. E os dois terminaram alongando a discussão além do previsto. A conversa foi longe. Na semana seguinte, caríssimos, os dois saíram para jantar, sozinhos. Pouco tempo depois, Roberto e Sara estavam casados. Consciente do prodígio, o Dr. Roberto Seabra arrematou: Sara contribuiu grandemente para a minha sorte. Com estas palavras, ele retratava os anos de vida conjugal, publicando a alegria que somente casais felizes conseguem revelar. A interação dele com Sara foi exemplo para a verdadeira multidão que teve o privilégio de conhecê-los. Tudo vai sendo escrito nas estrelas, meus caros, pelas mãos do nosso todo-poderoso Deus. As pedrinhas desprendidas da rocha estavam no projeto divino. As reclamações de Sara também.
mais a bronca temperamental de Roberto. Tudo dentro dos conformes. Tudo se misturava no embordal do provedor das alturas. Ninguém estranha apontarmos eventos prazenteiros. Eles são os nossos preferidos, por que não? Duas almas aprisionadas nos laços do amor são exemplos edificantes que merecem ser divulgados. Tristezas também acontecem, todavia, e você poderá de repente flagrar gente adulta e forte chorando. É o mundo com seus dramas e tragédias, suas derrotas e suas vitórias. Será que o sofrimento terá sido criado por Deus? É uma incógnita que nós precisamos meditar sobre ela. A Bíblia responde, e a resposta pode não ser aquela que muitos divulgam. Jeová se revela através da mediunidade do profeta. Eu sou o Senhor e não existe outro. Eu modelo a luz e crio as trevas. Eu faço a felicidade e produzo a desgraça. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Palavras de Jeová. Ainda ontem eu escutei pregador equivocado dizendo que o sofrimento é obra do maligno. Acabamos de saber que não é obra de maligno nenhum, porque esse maligno nem existe. Deus nos ensinando que o bem e o mal são criações divinas. Se surgisse Criador nos céus ou na terra, este alguém seria outro Deus. Jeová foi claro. Eu sou o Senhor e não existe outro. O Deus do inferno não existe. É conversa, é lorota. O João dos Anjos entra na briga de repente usando uma dialética costumeira. Getúlio, eu conheço o ato independente da vontade de Deus. O desafio do suicida. Este será sempre alguém solitário que constrói o próprio raio da morte. O suicida determina o dia da morte, diz o João dos Anjos, todo cheio de empáfia. Na noite de 29 de setembro de 1913, o doutor Rudolf Diesel estava atravessando de barco o Canal da Mancha no rumo de Londres. Ele nunca mais foi visto depois daquele dia ou daquela noite. O motor descoberto por aquele homem fez sucesso porque funcionava com os mais diferentes combustíveis. Seu motor aceitava grosseiras formas de se movimentar. Rudolf Diesel usou óleo de rícino, óleo de coco, óleo de peixe, de semente de algodão e de amendoim. Tudo deu certo. Georges Carels jantou com Diesel na noite do desaparecimento e não percebeu a normalidade. Depois que se despediram, Diesel ainda voltou, apertou a mão do amigo, desejando-lhe boa noite. Ninguém esperava o choque. A verdade surgiu mais tarde. Foi revelada pelo filho de Diesel em autobiografia. Meu pai estava falido, explicou o rapaz. Depois da morte, descobriram que a dívida alcançara $375 mil. Na época, impagável pelo inventor. Nós já mencionamos zona perigosa
aonde o livre-arbítrio arrasta vontades enfraquecidas, só resta o único remédio, caríssimos: oração e vigilância. O livre-arbítrio, de repente, pode virar cilada. Neste campo neutro, ficaremos entregues aos nossos próprios recursos. Já dissemos que o Criador do Gênesis, apesar de se encontrar perto, deixou livre o braço homicida de Caim para destruir Abel. Por simples questão de energia não reciclada, Abel tombou vítima de assassinato. Jamais foi fácil deter choque premeditado. Jeová, entretanto, em nossa lógica humana, poderia ter evitado. Na ampla visão da eternidade, todavia, a conclusão é diferente. Interferência de Jeová usurparia liberdade de Caim, e o zelo momentâneo em favor de uma única pessoa se tornaria prejudicial ao aprendizado de todos. A partir da quebra do livre-arbítrio, 100% da coletividade dos humanos se transformaria em robôs desprovidos de iniciativa. Pêndulos de relógio, marcaríamos o ritmo sempre igual. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E a pergunta se torna inevitável. Qual o tamanho da responsabilidade de alguém que desliza por trilhos como locomotiva? Ele está enfileirado ali, sem nenhuma modificação de rota. Falando sério, caríssimos, a responsabilidade do boneco seria zero. Boneco de ventríloco fala pela boca do Criador. O que o Criador falar, ele também solta. Neste terreno, a decisão será sempre tomada por terceiros, para o bem ou para o mal. Rudolfo Dias, ele era homem experiente, brilhante como cientista, hábil como inventor, viajado e célebre. Ele tinha todas as condições para usufruir com inteligência e bom senso, fruto dos seus trabalhos. A parte de Deus foi concretizada. Ele recebeu as ferramentas mentais que lhe permitiram tornar-se cientista. Se ele preferiu desertar, a decisão foi sua, inteiramente sua. Ele próprio conscientemente fechou a sua porta. E nós, com essa porta fechada, nós vamos encerrar mais um bloco do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. É um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. E passamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Duas realidades deverão ser levadas em conta quando avaliamos nossas relações com Deus. O poder está nas mãos dele. E livre-arbítrio nos foi outorgado também por ele. Quando parcela desta outorga é disponibilizada para alguém, este alguém se torna legítimo fiador do empréstimo. Fiador não significa proprietário da concessão, ele terá que prestar contas. O poder desce como chuva, a terra molhada produz com abundância, você prospera e os seus celeiros ficam abarrotados. O apóstolo Paulo indicou a acertada conduta em frase vitoriosa. Que vossas sobras completem colheitas daqueles que não alcançaram a mesma sorte, para que no futuro eles retribuam
e haja igualdade, e haja equilíbrio. 2 Coríntios 8, versículo 14. E a frase lapidar de Paulo completa o sábio conselho. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, abundantemente colherá. 2 Coríntios 9, versículo 6. Pregador de televisão, esses atuais aí, nossos contemporâneos, vem torcendo esta frase de Paulo, dizendo que ele se referiu a reforço de ofertas para igrejas. Quem der mais, recebe mais. Aquele troca-troca costumeiro. Vejam que a frase de Paulo nem de longe afirma tal coisa. Paulo incentiva a caixa fraterna de socorro entre colonos naquela época. A ganância não está inserida no texto, meu caro pregador. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos o nosso assunto de hoje. Poder desce como chuva. Maneiras de dar a volta por cima das dívidas se encontravam nas mãos de Rudolf. Ele teve o mapa da mina. Ele foi famoso. Destruiu a vida por absoluta falta de perseverança. O desastre ocorreu no campo neutro da sua liberdade. Acho coerente considerá-lo o único responsável pela sua tragédia pessoal. O insucesso daquela reencarnação só pode ser debitado ao seu despreparo. Seu despreparo, caríssimos. Tomar medidas acertadas na gestão financeira e administrativa não pertence à esfera de Deus. É coisa nossa. O mestre deixou claro esta verdade quando perguntou para os que estavam em torno dele: de quem é esta efígie? Ele mostrou uma moeda. De quem é esta efígie? De César, responderam. E Jesus disse: neste caso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As coisas materiais pertencem ao mundo material. Ninguém pretenda que o Altíssimo lhe proporcione sorte na loteria, não. Qualquer tentativa em tal sentido é uma transgressão. Como faca de dois gumes, o resultado se torna imprevisível. Num primeiro momento, o desesperado é socorrido, ganhou um prêmio na loteria e fica todo eufórico. Num segundo momento, jogador compulsivo poderá estar sendo criado. Se lhe é permitido crescer do 0 aos 100, dobrando os joelhos, ele persiste em busca de 200. Agora já crente na sua boa estrela, ele é um elemento sortudo. Naquele preciso momento, o trigo se mistura com o joio no canteiro de sua alma. Depois de instalada, a cobiça se torna erva daninha, difícil de arrancar. É mais saudável, portanto, que cada vivente se torne responsável no trato com o dinheiro. Eu tenho que ser responsável, não é outro que vai ser responsável por mim. Aliás, temos outra evidência de que o lado financeiro pertence ao setor neutro do livre-arbítrio. Sobre este assunto, Jesus também se manifestou. Alguém do povo lhe disse: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus lhe perguntou com certa ironia: quem terá me constituído juiz ou repartidor de heranças? Lucas 12, versículos 13 e 14. Percebam que o mestre negou se envolver na competência do juiz.
Por extensão, entendemos que os problemas financeiros são coisas ligadas à zona neutra do livre-arbítrio. A César o que é de César. Aponta terreno exclusivo da vida profana com suas próprias leis. Se aquela efígie é de César, tais assuntos pertencem aos príncipes do mundo. São os tribunais humanos que devem solucionar tais conflitos. É tamanho o brilho das classes abastadas, o poder do dinheiro, que o fascínio os torna objetos de exagerada admiração e curiosidade. De tal maneira a posse dos bens tem sido exaltada entre humanos, que algumas correntes apontam pobreza como estigma. Estigma de rejeição. Pobreza significa maldição, explicam essas figurinhas. E completam o raciocínio preconceituoso dizendo: andrajos não combinam com a majestade do Altíssimo. Catedráticos apressadinhos confundem cristianismo com aglomerado de gozadores se pavoneando com roupas de grife. Bilionários catalogados como beneficiários da graça, desfilando e envergando variados trajes de alto preço para festejar vitórias na tela da TV. Cada cantinho tem o sujeito vestindo um terno diferente. Estes se intitulam legítimos sacerdotes diante de admiradores fascinados pelos bilhões do pregador. Quando Jesus mandou entregar a Deus o que é de Deus, não me consta que ele passou procuração para que alguém intermediasse, para que alguém recebesse o dinheiro de Deus. Percebam que o dinheiro levou Rudolf Diesel ao suicídio na história que nós contamos. Percentual enorme de contendas em nosso mundo vem sendo produzido pela ganância, inclusive no campo das religiões, ou especialmente neste campo. O egoísmo é filho dileto da avareza. Crimes nefandos têm sido praticados por influência da cobiça. A roubalheira toda no Brasil é resultado de quê? Da cobiça. Por isso usamos a extrema cautela quando somos obrigados a estabelecer paralelos entre o reino de Deus e o reino do mundo. Este reino de Deus é como o raio de sol. Vejam que ele desce ao charco sem que a sujeira o contamine. Ele acalenta o homem coberto de chagas, ilumina o seu caminho, mas não se prende nas impurezas. Os valores do reino de Deus são diferentes, porque são perenes e permanecem distanciados da corrupção. A ferrugem não os destrói, porque não consegue alcançá-los. Guardai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos seus bens. Nosso Rabi destruiu o mito do dinheiro como alicerce de vida harmoniosa. Ele exorcizou a enganação de volume de bens como segurança de estabilidade futura. Quando Jesus diz: guardai-vos da avareza, ele está determinando a eliminação de algo imprestável, que nada mais garante em termos úteis. Outro lembrete: vejam que Jesus não está prometendo nos livrar. A tarefa é nossa. Jesus não diz: eu vos guardarei. Jesus diz: guardai-vos. As suas palavras são estas. Não será Deus quem vai acabar com a avareza nossa de cada dia. Todos terão que realizar este trabalho de purificação, sem auxílio de assessor ou acólito.
Isto será tarefa exclusiva de cada vivente. Será solitário combate contra a mais traiçoeira das nossas falhas, a mais insidiosa das fraquezas humanas. Tratando-se de batalha na zona neutra do livre-arbítrio, não será conveniente a menor trégua ou protelação. E neste protelação vamos fazer mais um pequeno intervalo para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E chegamos ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda, toda sexta-feira é o nosso dia de encontro. A partir das 17 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho estarão sendo explicadas aqui, ao vivo e a cores. Para a próxima semana já estamos cogitando outro tema igualmente instrutivo. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Poder desce como chuva. A vitória contra a cobiça dependerá exclusivamente de nossa perseverança. Como afirmou Jesus, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 10, versículo 22. Ninguém se iluda com panaceias falsificadas. Esforço pessoal se torna indispensável se desejarmos progredir e alcançar vida melhor. Se você errou, não perca tempo. Não perca tempo, caríssimo. Você errou, vai acertar. De que forma? Encarando você mesmo. Se você olhar num espelho, você vai ver quem é o responsável pelo teu erro. Vá direto ao vilão, que é você mesmo. Quando eu erro, aparece minha careta lá no espelho. Sou eu o responsável. Se Rudolf Diesel resolveu fugir da vida pelo suicídio, vencido por crise financeira, o seu gesto representou fuga. Ele foi desertor e os desertores pagam duplamente. Eu já ouvi alguém dizer, suicida é semideus, pois exerce poderes divinos. Ele destrói o corpo. Verdade tem que ser dita, caríssimos. Pelas leis eternas, somente Deus cria e destrói. Quando alguém sequestra o fogo sagrado do céu para a autoexecução, esta violência adquire todas as características de crime hediondo. Além de violento, o suicida se torna larápio, tomando posse de algo que não lhe pertence. O poder tomado de assalto gera maldição. Ninguém pretenda justificar dito crime colocando panos quentes para reduzir o impacto do procedimento covarde. Inevitavelmente, o desertor perceberá, quase de imediato, que deu em nada a sua tentativa de fugir das responsabilidades. Ele se acorda vivo no outro mundo e sofrerá todas as consequências da violência cometida. O poder de desligar o cordão de prata pertence ao Pai das alturas. A história falsa de que o suicida exerce poder divino encalha neste promontório e fica desmoralizada. Alguém está tentando valorizar desertores. Deus abriu mão da disciplina e concedeu liberdade, mas o amanhã do desertor vai ensiná-lo a não abusar da generosa liberalidade. Deixar alguém livre é fórmula eficiente de conhecer o seu caráter.
No jardim da liberdade, o ser humano escolhe a semente, planta e vai colher exatamente o que plantou. É a lei da vida. Naquela região da Galileia, a noite gelada prometia ser longa e difícil de suportar. Nem o casal, nem a criança conseguiam deter o desespero crescente. O ruído do vento parecia contar histórias de batalhas perdidas. Odisseia alguma, porém, se igualaria em termos de desassossego e insegurança ao drama que se desenrolava naquela humilde casa, aquela residência simples. Raquel mantinha-se alerta na cabeceira do filho Eliseu, que contraíra as febres do inverno. O silêncio era quebrado a todo instante pela voz, pelo gemido e pela tosse do enfermo. Só Jesus pode me curar. Mandem buscá-lo. Papai, vá buscá-lo, insistia o garoto, mostrando no hálito o ardor de fogo que lhe queimava por dentro. Abrigado num cobertor, Simeão resmungava: Jesus está muito longe. Filho, deve estar abrigado e tranquilo em casa de pescadores em Cafarnaum. Nesta noite fria, ninguém terá coragem de incomodá-lo. Talvez o nosso vizinho Ezequiel nos socorresse, insistiu a mulher. Ele tem recursos para procurar o mestre em Cafarnaum. O resto ficará por conta do próprio Jesus, que jamais deixou de socorrer aflitos como nós. Não esqueça, mulher, que Ezequiel é rico e nós somos pobres. Você não imagina que eu vá importuná-lo nesta noite gelada? É a vida do nosso filho que está em jogo, Simeão. Teremos que fazer alguma coisa. Não custa tentar. Você vem servindo Ezequiel há tantos anos como servo dedicado e ele nos socorrerá com certeza. Sabedor da resposta negativa de Ezequiel, ele antecipou esta resposta negativa, porque ela seria negativa. E eu seria idiota se fosse ao seu encontro, mulher. Está na hora de entendermos a realidade. Nós somos pobres e os pobres não devem sonhar além da conta. Resignada diante dos argumentos do esposo, Raquel abraçou o filho, tentando reconfortá-lo. As estradas estão cobertas de gelo, Eliseu. À noite tudo é mais difícil. Amanhã cedo eu procurarei o conselho dos anciãos, pedirei socorro. Alguém terá que nos ajudar. Nem Raquel acreditava, porém, que aquela súplica seria atendida. Ninguém socorre aquele que necessita, porque aquele que necessita é pobre. O rico já está servido por médicos, por enfermeiros. Suas palavras visavam apenas, de certa forma, confortar o pequeno enfermo. Infelizmente, nem ela mesma nutria mais nenhuma esperança em seu coração. Aconteceu, porém, naquele precioso momento, evento extraordinário que veio sacudir a descrença e botá-los em rota de assombro. Como se 1000 lamparinas se acendessem ao mesmo tempo. Enorme luminosidade fez brilhar o rosto das 3 criaturinhas perplexas. Inesperadamente, Jesus transpôs a porta, embora fechada, e lhes disse: eu vim de muito longe, Eliseu, para deixar nesta casa saúde e paz e todo o amor de meu Pai que está nos céus. É o que diz o nosso tema, caríssimos.
Poder desce como chuva. Nosso Deus ocupa todos os lugares na terra e nos céus. Aquela chuvinha fininha e persistente é o poder de Deus se derramando pelo planeta. Quando as esperanças morrem nos corações aflitos, o nosso Rabi surge na porta, sem abri-la ele entra e com certeza ele traz de volta a esperança, a saúde e a alegria de viver. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E agora, caríssimos, só nos resta dizer muito obrigado. Obrigado pela presença, solidariedade, enfim, porque estão conosco nesta jornada aqueles que nos escutam. Muito obrigado. E que o Pai Celestial derrame sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, a paz, alegria, saúde, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, bastante amor no coração, porque o amor é a grande aposta. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.